Papai Noel não precisa me trazer presente. Colocando umas pessoas no saco e levando embora, pra mim tá bom demais. Agora eu descobri o que significa CLT. Liso, cansado e triste. A vida do pobre é feita de altas e baixas. Altos boletos e baixos salário. Quer fazer uma mulher feliz? Vou te dar uma dica. Chega no ouvido dela e fala bem baixinho. Me dá todas as tuas contas que eu vou pagar. Ô, Braio, tu que é esperto. Se o avião pegar fogo, nós sai por aonde? No Jornal Nacional. Carolina foi pro samba. Ei, Braio, tu sabe qual é o melhor horário de pescar? Meu, de 59. Por quê? Porque uma hora o peixe vem.